Bom dia, prazer revê-los, prazer estar aqui. Na verdade, quando meu pai sugeriu a minha visita, eu fiquei muito alegre, fiquei muito contente. Não estava no script, né? Não estava na agenda, então foi um bônus. Para mim foi um bônus, né? Poder estar com os irmãos, poder revê-los. E ainda mais depois de um período tão difícil que todos nós enfrentamos, que foi a pandemia. Ver o rosto de cada um de vocês aqui me alegra muito, né? Eu sei que muitos sofreram, perdemos irmãos queridos nessa jornada, né? Foram para casa, alguns a gente sente que foram cedo demais, mas o Senhor é quem sabe o tempo e as épocas de todas as coisas, mas estamos aqui para a glória dEle, amém, queridos? Estamos de pé, porque Ele quis que nós estivéssemos aqui, e certamente se você está aqui é porque tem um propósito ainda. Deus quer te usar, quer fazer através da sua vida, da minha vida, e nós estamos animados com 2022, animados com o que Deus está fazendo, animados com as palavras proféticas que nós ouvimos pelas nações e pelo mundo, do que Deus está fazendo. Inclusive, a gente estava revendo um material antigo de um profeta que esteve no Brasil alguns anos atrás, e ele, acho que isso na década de 90, ele falou sobre o SARS. Ele falou: quando o SARS chegar no Brasil, não se espantem, não é o fim, vai ser o primeiro de alguns, ele falou, primeiro de alguns, mas seria seguido de um grande avivamento, um grande derramamento do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. Então, queridos, se as dores de parto estão aumentando, celebre, né? Se você sente que as tribulações estão aumentando, que o ambiente espiritual está mais difícil, há uma porção do Espírito Santo que está sendo derramada também sobre a igreja na face da terra, e coisas maravilhosas estão prestes a acontecer. E eu estou cheio de expectativa. Eu sim, no meu tempo de oração ao Senhor, eu falo: Deus, dá uma palhinha, revela um pouquinho o que está na tua agenda. Nós queremos saber, queremos participar, queremos entrar no que Deus está fazendo nesses dias. Faz 2 anos que eu e minha família nos mudamos para Caxias do Sul. Temos servido ali com alguns irmãos, e quando eu estive aqui a última vez, eu relatei um pouquinho como se deu esse processo na nossa vida, né? O chamamento do Senhor para esse tempo lá no Sul, e de fato a gente não sabia o que esperar de Caxias, não conhecíamos a cidade, não conhecíamos a igreja, né? E ao chegarmos lá, foi assim uma experiência muito agradável. A igreja nos recebeu muito bem, fomos muito amados pela igreja. Mas a cidade de Caxias do Sul é uma cidade bem diferente das quais a gente conhecia até então, apesar de ter algumas semelhanças com Jundiaí, porque tem imigração italiana, uma terra de uva também, né? Mas Caxias do Sul, quem conhece um pouquinho da história, conhece que foi, né, tem essa imigração, um povo sofrido, um povo que por várias vezes lutou, né, pela sua independência contra opressões governamentais, né, e várias coisas que a história nos relata. Mas o caxiense, inclusive essa expressão que a gente usa, né? Ah, você é Caxias, né? Já ouviram isso? Acho que é mais da minha época, não sei se... A linguagem está mudando bastante hoje. Mas essa é Caxias. Eu vim a descobrir que de fato é por causa da cidade de Caxias do Sul, né? A cidade é uma cidade tradicional, é uma cidade conservadora e extremamente fechada para qualquer tipo de novidade, né? Inclusive os negócios na cidade, uma cidade de mais de 500 mil habitantes. Eu estava comentando com meu pai como Jundiaí cresceu, desenvolveu. A gente sai aqui, vê comércio, vê condomínio. Caxias parece que não desenvolve, é uma coisa assim diferente. E em parte eu sinto que a própria cultura da cidade, né, é um pouco do próprio espírito que atua ali. Mas no meio dessa cultura e no meio de uma pandemia, Deus tem avivado a igreja, irmãos. Deus tem feito coisas que eu não sei dizer como, sabe? Não sei dizer, não é mérito nosso, eu garanto para vocês isso. Mas é pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, é pelo mover dEle naquela cidade. Deus tem pessoas ali que Ele escolheu, Ele tem alcançado. A gente tem vendo famílias, todo domingo que a gente chega na igreja, pessoas chegando, né? A gente lembra um pouco daquele relato de Atos, que Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos.
Tem sido alguma coisa assim, sabe? Meu pai esteve lá recentemente nos visitando, pôde presenciar um pouquinho do ambiente. É uma igreja mais jovem, né? Bem enérgica, animada, né? E é difícil acompanhar o ritmo ali. Mas a gente tem sido agraciado. Nesse ano, se eu não estou equivocado, foram 60 batismos, né? No ano de pandemia. Então, assim, famílias inteiras, gerações, avô, pais, filhos, né? Assim, família inteira sendo convertida ao Senhor. Então, graças a Deus, eu queria dar esse testemunho para animar o coração de vocês. Eu sei que muitos aqui oram por nós, né? São parceiros nossos em oração, e grandes coisas, graças a Deus, Deus tem feito ali. Inclusive esperamos visita dos irmãos. Vem tomar um chimarrão conosco, tchê. É uma coisa que eu estou aprendendo ainda, esse negócio de chimarrão, mas estamos dizendo agora o churrasco é bom mesmo. Não é só a fama não. Quem gosta de uma carninha está convidado a comer conosco lá. Vai ser uma bênção receber cada um de vocês. A gente teve a visita, né, do João e da Rebeca. Foi uma alegria, foi um bálsamo de Deus. Com certeza nossa casa está aberta para todos vocês, se quiserem ir lá passar um friozinho conosco. Graças a Deus. Queridos, eu queria repartir algo do Senhor nesta manhã com vocês. Algo que tem ardido no meu coração. E é a primeira vez que talvez eu fale essa mensagem, pregue essa mensagem no formato que eu estou fazendo, né? Tem temas que eu gosto de ficar meditando, lendo, ouvindo, até que eu me sinta pronto ou autorizado, acho que seria a palavra certa, de poder estar repartindo isso publicamente, né? Então vocês vão estar recebendo em primeira mão. Mas é um resumo, eu acho, de pensamentos, de impressões e de leituras que eu venho tendo junto com a Marília, a respeito do que Deus está fazendo nesses dias, e a respeito de um movimento que parece que está crescendo, não só no Brasil, mas no mundo, a respeito de filiação e paternidade. Inclusive eu coloquei como tema dessa mensagem a identidade de filiação da igreja, né? Creio que a primeira coisa que nós aprendemos a ser quando nós entramos no reino de Deus é sermos filhos. E pular esta etapa pode lhe causar um processo de discipulado, um processo de cristianismo muito turbulento. Quando você ignora o fato de que você é filho e de que você tem um pai. Esse é um fato fundamental, importante, e me parece de uma relevância profética muito significativa. A última profecia do Velho Testamento, Malaquias 4:6, fala especificamente sobre este assunto. Que ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não vinha e fira a terra com maldição. É um tema próprio dos últimos dias. E inclusive esse texto de Malaquias fala que antes que venha o terrível dia do Senhor, que nós sabemos que é uma referência de fim de tempo, é uma referência de juízo, e é uma marca que nos parece que vai aumentar quanto mais se aproxima o dia da volta dele. Deus quer se revelar como Pai. Ele quer ser conhecido como Pai. E Jesus fez questão de evidenciar isso múltiplas vezes, e dizer isso múltiplas vezes. Inclusive Jesus fez as obras que viu o Pai fazer. A maneira como Jesus agiu na terra é a maneira que o Pai agiria. Pensa na história da mulher adúltera, quando ela foi pega em flagrante, foi condenada, foi uma situação que foi arquitetada inclusive para encurralar Jesus, para de alguma maneira fazer com que Jesus falasse algo que o condenasse, ou que tirasse a credibilidade dele diante do povo. E a maneira como Jesus trata a mulher adúltera, né? A maneira como ele recebe ela, que ele fala, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, e do mais velho ao mais novo foram deixando as pedras e foram saindo. E no final ele olha, onde estão os teus acusadores? Ele fala, ele tem aquele momento com ela, eu imagino, aquela conversa para mim é uma conversa de um pai com uma filha. Jesus está revelando a natureza do pai para aquela mulher, falando, onde estão os teus acusadores? E o único que podia acusá-la estava ali.
O único que não tinha pecado de fato, o único que tinha condições de realmente sentenciar, ele estava ali. Ele falou: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Tudo o que Jesus fez, o desejo dele era revelar o Pai, era mostrar quem era o Pai, por uma geração órfã, por uma geração que não tinha essa referência de Pai. E quando eu penso um pouco nesse tema de paternidade e de filiação, eu entendo que essa revelação de paternidade está muito vinculada ao ministério apostólico que está sendo restaurado nos últimos dias. O ministério apostólico é um ministério de liderança, é um ministério de governo na igreja, é um ministério fundamental no projeto eterno de Deus. A gente aprende em Efésios capítulo 4, que são 5 ministérios. E o número 5 aqui representa a plenitude da forma como Deus quer se expressar através da sua igreja. Então o próprio Jesus deu alguns para apóstolos, alguns para os profetas, mestres e evangelistas e pastores. E a figura apostólica, ela foi perdida por centenas de anos. Essa característica central. E quando você procura estudar um pouquinho sobre essa figura, a gente não está muito habituado, né, dessa figura apostólica, da figura do apóstolo. Alguns, né, usaram o apóstolo como titulação e daí por diante, mas é uma figura fundamental, uma figura bíblica, é uma figura importantíssima para a igreja. E quando você pega os apóstolos, né, Paulo, Pedro, né, os apóstolos que estavam em Jerusalém, quanto Paulo, né, que era o apóstolo dos gentios, você vê que eles têm uma característica de paternidade. A forma como eles tratam a igreja, a forma como eles se expressam, a forma como eles comunicam, é como um pai comunicando com filhos. E nós entendemos que nos últimos dias Deus vai estar restaurando esta visão, essa identidade da igreja de paternidade e filiação. Mas não tem como eu ser pai sem antes eu ser filho. Eu preciso ser restaurado na minha identidade de filho. Eu preciso conhecer o meu pai. Jesus não começou o ministério dele antes de saber que ele era filho. Lá no Rio Jordão, quando os céus se abriram, ele estava sendo batizado por João Batista. Os céus se abriram, o que Deus falou para ele? Este é o meu filho. Este é o meu filho, amado em quem tem meu prazer. Jesus seguiu seguro no ministério dele, porque ele sabia que ele estava seguro no Pai. Ele sofreu todo tipo de rejeição, traição, abandono, coisas que para nós, na nossa realidade humana, são insuportáveis. Mas ele pôde suportar, porque ele estava seguro no Pai. Isso não é naturalmente um privilégio só de Jesus. Pelo contrário, ele nos ensinou a enxergar o Deus Criador como Deus Pai. Muitas vezes nós entramos no Evangelho e vemos Jesus como o Salvador. De fato ele o é. Jesus é o nosso Salvador. Mas ele não é só Salvador, ele também é reconciliador. Esse é um dos papéis de Jesus na terra. Ele veio conciliar os filhos pródigos. Ele veio conciliar nós que estávamos perdidos. E aí veio o processo de adoção, porque Jesus é o único filho legítimo, nós somos todos adotados. Então a nossa adoção na família de Deus, nossa reconciliação com Deus Pai. E muitos de nós não experimentamos esse nível. Nós entendemos que o Evangelho muitas vezes é relacionamento só com Jesus. Mas eu quero dizer para você hoje que você foi criado para relacionar com a Trindade, Pai, Filho e Espírito. Você vai experimentar uma profundidade de vida e realidade espiritual relacionando com as 3 pessoas. Para alguns de nós é mais fácil relacionar com Jesus, até em função da própria experiência que nós tivemos com o nosso pai terreno. Se a tua figura de pai terreno foi uma figura difícil, talvez seu pai tenha sido uma figura ausente, às vezes uma figura silenciosa, pouco participativa, ou talvez alguns aqui tiveram até pais abusivos. Seja qual for a nossa realidade, nosso relacionamento com o pai terreno,
Isso potencialmente afeta a nossa habilidade, inclusive na vida adulta, de relacionar com figuras de autoridade e com Deus. Nós sentimos uma limitação. Quando eu tenho dificuldade de relacionamento com o meu pai terreno, eu cresço com dificuldade de desenvolver relacionamentos de intimidade com outras pessoas. Eu tenho dificuldade de confiar em outras pessoas, de me abrir, de ser vulnerável, em função de feridas que eu sofri, em função de situações que eu vivi. E naturalmente é o desejo do coração de Deus nos curar completamente e nos reconectar novamente ao Deus Pai, conhecendo completamente a sua bondade, conhecendo completamente o seu amor. Queridos, eu creio que mais do que nunca nos nossos dias nós vamos desfrutar, conhecer da bondade de Deus. Ele é bom, Deus é bom em todo tempo. E eu tenho uma forma de definir a glória de Deus. O conceito de glória é um conceito abstrato para nós. Glória é um termo espiritual para seres que são terrenos. É difícil nós concebermos o que significa glória. O que é a glória de Deus que enche o templo? Aquela visão de Isaías, né, que vê as vestes, né, não é vestes, como é que é? São as vestes dele que enche o templo. O que é essa glória de Deus? Uma das formas que eu entendo glória é bondade. Bondade, é isso que Moisés via quando ele estava lá face a face. A tua bondade é tão perfeita, é tão magnífica, aquilo muda o nosso coração, o encontro com a bondade de Deus. E Jesus fez questão de relatar isso naquele encontro com o jovem rico, que falou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas de bom se só tem um que é bom? Porque a bondade é uma coisa tão exclusiva, tão própria, incomparável. A bondade de Deus é uma coisa que nós vamos ficar a eternidade inteira tentando entender e não vamos conseguir. Eu vejo aquela figura, né, dos querubins, dos serafins na sala do trono, eles dizendo santo, santo. Eu fico imaginando, mas o que leva uma pessoa à eternidade ficar em adoração? Porque na medida que a gente quer conhecer a Deus, Deus ele é infinito, a gente nunca vai esgotar completamente a magnitude dele, a profundidade dele. E parece que cada vez que eles se prostram, eles conhecem alguma coisa nova da bondade, da glória, da graça de Deus. Queridos, tem tanto que Deus quer revelar para a sua igreja. E eu creio que a bondade de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, há de se revelar em maneiras dobradas sobre a igreja nos últimos dias. O teu Pai é bom. Ele é muito bom. Uma bondade que você não conhece. Uma bondade que não há comparação no mundo. Não há o que se compare àquilo que é a natureza, a realidade do Pai Celestial. E certamente Ele quer nos convidar para conhecer de maneira ainda mais profunda. Quantos creem nisso? Diga amém. Graças a Deus. Queridos, Deus não é só o nosso Criador. O detentor, o dono do reino é um Pai. Quando eu penso no reino de Deus, desassociado a uma família, eu tenho uma visão parcial do reino de Deus. O dono do reino é um pai, e você é um herdeiro. É uma relação familiar, há uma conexão familiar. Nós lemos aqui em Romanos capítulo 8, eu vou citando alguns textos para os irmãos, não precisam abrir porque são alguns, mas vou ficar muito em cima de Romanos 8 e João 17, talvez são as duas grandes referências dessa manhã. Mas diz assim, Romanos 8, 16, 17, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Essa é a visão correta do reino. Você é um herdeiro do reino. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E de novo, às vezes eu pego glória, isso é uma coisa do Arnaldo, tá? Às vezes eu troco a palavra glória por bondade. Só para tentar entender alguma coisa que às vezes é abstrata na minha cabeça,
e fala: uau, eu vou participar de toda a bondade do Pai, de toda a glória dEle, de toda a majestade dEle, porque eu sou cordeiro, eu participo da família de Deus. Mas como é que nós entramos no reino, queridos? Como crianças, com um novo nascimento. Não tem outra forma de nós vermos, entrarmos no reino de Deus. Todos nós entramos como crianças. E aprendemos, a primeira coisa que nós aprendemos é ser filho. Essa é a primeira experiência, quando nós estamos em Jesus, que nós aprendemos a ter. E pular essa etapa pode ser extremamente custoso. E certamente Deus quer restaurar isso na igreja. Eu sinto que ainda nesses dias, a nossa identidade de filiação. Eu quero falar um pouquinho, se essa linguagem não é muito clara para alguns, o que é o espírito de orfandade. E fica mais fácil de entender a identidade de filiação quando eu entendo o que significa ser órfão. E de fato, as Escrituras fazem algumas referências a essa realidade. A primeira coisa que nós sabemos que existe é uma orfandade do mundo. O mundo é órfão. O mundo é órfão de um pai, e o mundo clama por um pai. João 17, 25, Jesus, na oração de Jesus, ele fala: Pai justo, embora o mundo não te conheça. O mundo não conhece o Pai. O mundo pode até reconhecer, quando muito, que há um Criador. Quando muito. Mas o mundo não conhece o Pai. E o mundo é um mundo inseguro. É um mundo regido pelo medo. É um mundo onde eu preciso ter autossuficiência. Eu preciso me provar, porque eu não tenho segurança no Pai. Quais são as 3 coisas que um pai traz para um filho? Identidade, número 1. Proteção, número 2. Provisão, número 3. Sem essas 3 coisas, nós somos filhos inseguros. Nunca descobrimos quem somos, nem qual é o nosso propósito. Não nos sentimos protegidos, tampouco guardados de situações naturais ou mesmo espirituais. E também não nos sentimos cuidados ou providos nas nossas necessidades. Mas quando nós temos um pai, nós temos essas 3 coisas: identidade, provisão, proteção. Quando nós entendemos que o papel de Jesus não é só ser o nosso Salvador, mas nosso reconciliador, nós conseguimos entender um pouco melhor a analogia que Ele mesmo faz, quando Ele fala: eu sou a porta. E muitos de nós, quando chegamos a Jesus, na nossa salvação, nós entramos por Ele que é a porta. Mas Ele também fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu sou a porta. Jesus é a porta. A única forma de eu chegar ao Pai é por quem? Por Jesus. Ele é a porta. Mas muitos de nós entramos na porta e fazemos o quê? Ficamos parados na porta. Nós não vamos até o Pai. Nós não conhecemos o Pai. Nós achamos que a nossa salvação consiste apenas no relacionamento pessoal com Jesus, que de fato é a nossa primeira experiência. Ele é o Salvador. Ele é a providência do próprio Pai que nós vemos hoje, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que Ele enviou o Seu Filho. Então Jesus é a providência de Deus Pai para a nossa reconciliação. Então nós entramos a porta, mas nós não atravessamos para encontrar com o Abba, que está do outro lado. E muitas vezes não gozamos ou experimentamos a plenitude do relacionamento com a Trindade, justamente por não entendermos isso. E se você olhar um pouco a vida dos discípulos, eles estavam com Jesus, mas eles carregavam um espírito de orfandade. E várias vezes nós vemos esse espírito de orfandade presente na vida dos discípulos. João 14, quando Jesus começa a falar sobre a partida dele ao Pai,
Primeiro Tomé questiona: Senhor, mas como é que nós vamos saber o caminho? E Jesus está falando: mas vocês sabem o caminho porque eu sou o caminho. Se vocês me conhecem, então vocês sabem qual é o caminho. Mas como é que nós vamos se nós não conhecemos o caminho? Jesus começou a falar numa linguagem que os discípulos não estavam entendendo. E aí Jesus começou a falar do Pai. Se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. E aí Felipe fala, certamente em nome de todos os discípulos, ele diz assim lá em João 14:8: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Esse é o clamor de um filho órfão. Eu quero ver o Pai. Aonde está o meu Pai? Quem é esse Pai que o Senhor fala que a gente não conhece? E Felipe faz essa expressão: mostra-nos o Pai. Eu quero conhecer, eu quero ver. E estudando um pouquinho a vida dos discípulos, você percebe 4 sintomas do espírito de orfandade, que eu quero assim destacar. Se você não conhece um pouco dessa linguagem, vale a pena notar. Como é que a gente percebe o espírito de orfandade atuando nas nossas vidas? E a primeira referência, o primeiro sintoma que a gente vê quando existe o espírito de orfandade é inveja e competição. Em Lucas 9, no verso 46, está escrito que surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Há uma disputa de posição. Por que isso, Arnaldo? Porque na ausência do pai, os irmãos lutam por posição. Quando o pai não está presente, há competição contínua. Então, uma das primeiras características que a gente pode observar do espírito de orfandade é competição e inveja entre irmãos. Porque quando você sabe que o Pai te ama, e que Ele tem um propósito para você, e que Ele tem uma identidade exclusiva na sua vida, você está seguro. Você não deseja nada do que os outros têm. Você não inveja nada do que os outros vivem, porque tudo que você precisa já está no Pai. Está na sua identidade que Ele te deu. Está no favor que Ele tem sobre a tua vida. Então, inveja e competição é um primeiro sintoma do espírito de orfandade. O segundo sintoma do espírito de orfandade é o medo. E onde que nós vemos isso nos discípulos? Lá em Marcos capítulo 4, no verso 38, que é um texto conhecido, que os discípulos estavam naquele barco, e de repente são assolados por uma tempestade. Diz assim: estava Jesus na popa, dormindo sobre o travesseiro. Essa cena é fascinante. Os discípulos o acordaram, eles disseram: mestre, o Senhor não te importa que pereçamos? Perceba que a pergunta aqui é uma pergunta quase dramática, né? Você não tem nenhum interesse por nós? A nossa vida vale alguma coisa? Espírito de orfandade. Espírito de orfandade. É um clamor dos discípulos. E a tempestade aqui, naturalmente, deveria ser uma senhora tempestade, até porque três ou 4 que estavam aqui eram pescadores, estavam habituados ao mar e essas condições, mas diz que um pavor tomou conta do coração deles. Eles estavam apavorados. Queridos, o medo provém da onde? De eu não saber que o Pai está cuidando de mim. Jesus dormia porque ele estava seguro no Pai. O Pai me protege. Vou pôr meu travesseiro aqui, não sei como ele conseguiu dormir naquela tempestade, mas ele pôs o travesseiro dele ali e tirou um ronco. Ele estava em paz, porque o Pai cuida de mim. Você só terá autoridade sobre as tempestades nas quais você consegue dormir. Porque você encontra descanso no Pai. Porque você está seguro no Pai. E eu sei, queridos, que muitos de nós estamos vivendo hoje com tempestades. A tempestade por si só não é um fenômeno sobrenatural, nada demais na nossa vida, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Que nós sofreríamos coisas como essa. O que não está certo é nós empoderarmos o mentiroso e cedermos ao medo.
O diabo está pronto para sugerir que você está só. Ele está pronto para sugerir que você está abandonado, que você não tem recurso, que você não tem saída. Ele está pronto para reforçar a identidade de orfandade sobre a tua vida. E a segurança que eu e você precisamos está no Abba, está no Pai. O Pai cuida. O Pai nunca vai me abandonar, Ele nunca vai me deixar. Eu não tenho nada a temer, nada a temer. Eu posso estar passando pelas intempéries da vida, por situações adversas. O Pai está comigo. Ele cuida de mim. Terceiro sintoma do espírito de orfandade é a arrogância. Marcos 14, no verso 29. É uma fala de Pedro. Pedro diz para Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, para mim não o será. Quando a gente não está seguro a respeito de quem nós somos, ou da nossa importância para Deus, nós temos uma profunda necessidade de nos afirmar para as pessoas. Dizer quem somos, quão importante nós somos, quão fiéis, quão leais nós somos. E Pedro queria se certificar de que Jesus estava entendendo que ele era leal, que ele era diferente dos outros. Porque Jesus, se todos te abandonarem, pode deixar, eu não vou fazer isso. Eu vou ser fiel até o fim. Esta arrogância de Pedro é sintoma de espírito de orfandade. Porque eu não estou seguro na minha identidade com o Pai. E que o Pai me conhece, que o Pai me ama. Eu preciso me afirmar para os outros a todo instante. Eu preciso que os outros saibam quem eu sou, do que eu sou capaz, das minhas características, dos meus atributos, para que eu possa ser aceito. Arrogância é o oposto de confiança. É exatamente o oposto. E o Pai nos chama para um relacionamento de confiança com Ele, em que você está livre de ter que ficar defendendo a sua imagem para os outros, defendendo a sua reputação. Não, porque o irmão falou, porque ciclano disse. Fique em paz, você está seguro no Pai. O Pai conhece você. Não há necessidade de você se defender. Não há necessidade de você se afirmar para os outros. O que é seu e o Pai tem guardado para você, tem o seu nome escrito. Conheça o Pai e confie no Pai. Sintoma número 4 de um espírito de orfandade é a autossuficiência. Então nós falamos aqui, qual que é o primeiro? Só para a gente ter alguma didática. Inveja e competição. Segundo, medo. Terceiro sintoma do espírito de orfandade, arrogância. E o quarto, autossuficiência. São os 4 sintomas que nós encontramos nos discípulos das Escrituras que mostram o que é esse espírito de orfandade. Mateus 26, 51, é a cena de Jesus sendo preso. Está escrito assim: e eis que um dos que estavam com Jesus, que nós sabemos que é Pedro, estendendo a mão, sacou a espada e o golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Muitas vezes, queridos, nós estamos em situações em que nós falamos assim, pensamos, se eu não agir, o mundo vai cair. Essa sessão de Pedro aqui. Se eu não fizer nada, o sonho do Messias vai acabar. Aquilo que a gente imaginava do rei restaurando Israel vai acabar. Isso é um sintoma de espírito de orfandade. Eu não discerno, eu não conheço que o Pai é soberano sobre todas as coisas. Que Ele está no controle. Que Ele controla o tempo, Ele controla as circunstâncias, Ele controla as pessoas, Ele está no domínio sobre todas as coisas. Então, na ausência dessa confiança, eu preciso agir.
Eu preciso ser autossuficiente, afinal eu estou só, ninguém vai me ajudar. Ninguém vai vir ao meu socorro, eu preciso fazer alguma coisa. Isso é espírito de orfandade. Se eu não agir, eu vou sucumbir. E esse sentimento vem de desconhecer o Pai. Desconhece o amor do Pai por você, o zelo do Pai por você. A bondade, o favor do Pai sobre a tua vida. Eu sei que muitos de nós encontramos, às vezes, um ou outro sintoma em nós. Isso não é para nos constranger, mas justamente para nos apontar para a solução. Queridos, a orfandade não é para que a gente abra mão da paternidade, fala, não dá para eu viver sem isso. Pelo contrário, é para nos atrair de volta à nossa posição de filiação, a esse lugar de segurança, a esse lugar de paz, de proteção, que só o Pai pode nos dar. Jesus veio revelar o Pai. Tão importante quanto a missão da salvação foi essa. Ele falou isso várias vezes. Eu vim mostrar o Pai. João 17,6. Ele falando com o Pai, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. E muitas vezes, como eu falei para vocês, nós temos dificuldade de relacionar com o Pai Celestial, às vezes por função de dificuldades com o Pai terreno. Pessoas nessa situação têm dificuldades de confiar e desenvolver relacionamentos profundos, relacionamentos de aliança, porque carregam feridas. Queridos, toda ferida que você sofreu na sua vida, toda ofensa, toda injustiça, vem juntamente com uma seta de uma mentira. Toda ofensa que está guardada no seu coração, tem junto dela uma mentira. Essa mentira precisa ser quebrada em nome de Jesus. Essa seta precisa ser tirada de você. São dardos que nos afetam, às vezes pessoas que foram colocadas para nos amar, para nos proteger, para serem muros, muitas vezes, nem intencionalmente, nos ferem, nos decepcionam, nos frustram. Isso faz parte da vida humana, da realidade humana. Nós somos seres imperfeitos, mas o inimigo toma proveito dessas situações, e nisso ele insere uma mentira. Você não vale nada, ninguém se importa com você. Você não tem valor, a sua opinião não vale nada. Nunca confie em ninguém, ninguém é digno da sua confiança. E uma série de mensagens entram junto com a ofensa e se alojam dentro de nós, estão guardadas dentro de nós. Mas é desejo do Senhor Jesus nos curar, nos libertar de todos os traumas e feridas. Uma das coisas que a gente gosta de estar fazendo com as pessoas, especialmente nesse processo de cura, é pedir para que ela pergunte para o Senhor Jesus onde é que Ele estava quando a ferida aconteceu. Peça para Jesus te mostrar onde é que Ele estava, porque Ele prometeu, eu nunca vou abandonar vocês, eu nunca vou deixar vocês só. E quando você percebe que não há nenhum momento da sua vida que você esteve sozinho, isso começa um processo de cura no seu coração. Deus sempre esteve presente. No seu pior momento, no momento que você se sentiu só, Ele estava lá. Ele estava com você. E a consciência da presença de Deus em todos os momentos da sua vida é cura, é bálsamo de Deus. É o seu processo de voltar de volta ao relacionamento com o Abba. Jesus, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai, esse era o objetivo dele. Chamem ele de Abba, conheçam quem ele é. Eu conheço o Pai,
E eu estou revelando o Pai para vocês. Se aproximem do Pai. Tenham cura a partir do relacionamento com o Pai. Tenham a identidade, o propósito de vocês restaurados a partir do relacionamento com o Pai. Jesus quer restaurar a identidade nossa de filiação. Nós somos filhos. Diga, eu sou filho. Filho de Deus, filho do Pai Celestial. Que coisa poderosa. Isso muda tudo, queridos. Você não é órfão. Você não está sozinho no mundo. Você não está espreito. A sua vida não é um conjunto de eventos aleatórios de sorte ou azar. Mas o Pai tem um propósito na sua vida. Ele tem cuidado de todas as coisas à sua volta. Romanos 8, verso 14 e 15 diz, porque todos, nós já lemos isso, né? Que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos. Por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Esse processo do Espírito Santo em nós, nos leva a um clamor ao Abba. É uma experiência diferente. Uma vida com Deus, de que Ele é aquele Deus distante, Deus bravo, Deus que talvez não faça a menor ideia, está tão ocupado em governar o universo, não faça a menor ideia da minha realidade. De um Abba, de um papai, de alguém que me conhece pelo nome, que se importa comigo, que me ama incondicionalmente, que é por mim, que luta por mim, que é pela minha vida. Se Deus é por nós, quem será contra? Quem pode contra o teu pai? Quem pode? Contra o braço forte do Senhor, quem pode? Ele luta por você, Ele é por você. E o favor dEle está sobre a tua vida. Vamos dizer isso junto? O favor de Deus está sobre a minha vida e sobre a minha família. Não só diga isso, mas creia, viva isso. O favor e a bondade de Deus está sobre a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 3, verso 14 e 15, diz assim, por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Os irmãos que já partiram, os que estão aqui, estão todos no mesmo propósito, porque fazem parte da mesma família, têm o mesmo Pai. Pensa que você não está aqui por acaso. A sua vida não é um projeto sem rumo. Há um propósito. Esse propósito eu só encontro no Pai. O Pai vem trazer propósito, identidade e propósito. E aqui eu tenho o nome dele sobre mim. Ele me deu o nome dele. Ele me adotou. Ele me incluiu na família dele. E sobre a minha vida ele pôs um propósito. E o propósito que Deus me deu é o mesmo dos meus irmãos na terra e dos meus irmãos que já estão no céu. É o mesmo propósito, é de toda a família. Porque Ele é dono do reino. Ao Pai pertence o reino. E é o prazer do Pai compartilhar o reino com os seus filhos. Da qual nós somos herdeiros, coparticipantes com Cristo de tudo que Jesus conquistou no Calvário. Toda autoridade, toda vida, assim como é no céu, seja na terra. Toda a realidade do reino de Deus no céu, que venha para a terra, porque eu sou filho. Eu sou herdeiro. Há um direito. Há uma autorização da parte do Pai para os seus filhos. Aleluia. Conhecer o propósito de Deus na sua vida é o fim de toda inveja. Quando você conhece o que Deus tem para você, você para de olhar a grama do vizinho. Deus é bom, o que Ele tem para você é único, é exclusivo, é demais. Busque o propósito de Deus na sua vida.
Tenha isso como alvo para você. Deus, eu quero conhecer mais o teu propósito para mim. Tu és o meu Pai. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero saber quem eu sou em ti. É o Pai que afirma a nossa identidade. A identidade de filiação é quando nós encontramos o favor, a bondade, o amor e a graça do Pai perfeito. E quando nós encontramos o amor e a graça de Deus, querido, isso nos causa uma vida de santidade. É impossível experimentar a graça e o amor de Deus e não querer ser como Ele. E não desejar estar separado de absolutamente tudo por causa dEle. Conhecer o Pai causa santidade, atrai santidade. Nos faz querer andar como Cristo andou, a ser como Ele era. Mais do que isso, queridos, conhecer nossa identidade de filhos nos leva a amar uns aos outros, a honrar uns aos outros, a servir uns aos outros. Quando nós estamos seguros em nós estamos livres de toda opressão, depressão, necessidade de reconhecimento, de autoafirmação, de defender a nossa imagem. Nós estamos livres para amar, honrar os outros, considerar os outros em mais autoestima do que nós mesmos e servir de forma genuína o nosso próximo. Tudo isso vem do relacionamento com teu Pai. É proveniente da segurança que nós temos no Pai, da nossa filiação. Eu quero, encerrando, falando uma última faceta do que tem me impressionado nesse tema, que está em Romanos capítulo 8, que já era um dos meus capítulos prediletos na Bíblia, mas quando eu fui entendendo um pouco desta verdade, dessa realidade, eu falei, meu Deus, que coisa tremenda, que coisa linda. Romanos capítulo 8 é a maior reunião de oração da história, em que várias partes intercedem por uma mesma causa, a manifestação dos filhos. E por isso que esse tema tem ardido no meu coração como um tema profético para os últimos dias, porque há uma intercessão, queridos, contínua para que os filhos se manifestem, para que os filhos sejam revelados, para que haja essa revelação de filiação sobre a igreja. Romanos 8:19 começa falando do primeiro grupo que está intercedendo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E diz lá no verso 22, sabemos que toda a natureza criada geme, até agora com dores de parto. A natureza está espelhando o céu em um gemido celestial para que os filhos de Deus sejam manifestos sobre a face da terra. Há um gemido na natureza, há um clamor na natureza. E a própria natureza deseja, a natureza entende que a sua própria restauração emana da manifestação dos filhos de Deus. De que essa identidade de filiação dos filhos de Deus seja restaurada sobre a igreja. No verso 23 do capítulo 8, nós vemos este mesmo clamor no interior dos santos. Aqui você vê os santos no seu interior clamando pela manifestação dos filhos. Há o mesmo clamor. Então nós vemos não só a natureza clamando, mas nós vemos aqui os santos clamando. No verso 26, nós vemos que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós vemos que o Espírito Santo também está intercedendo pela manifestação dos filhos de Deus. Então a natureza está gemendo, os santos estão clamando, o Espírito de Deus está gemendo. E no verso 34, Jesus intercede por nós. E o próprio Jesus está intercedendo. Pensa que reunião de oração boa de estar, irmãos. A natureza, os santos, o Espírito Santo e o Jesus intercedendo.
pela manifestação dos filhos de Deus. Não é um tema pequeno, não é um tema para deixarmos de lado, mas é uma coisa para desejarmos. Sermos profundos na revelação de quem é o Pai. O Pai quer se revelar para os seus filhos. O Pai quer relacionar com os seus filhos. O Pai quer estar junto, próximo dos seus filhos. E queridos, quando o Pai se manifestar através dos seus filhos, muitos pais espirituais vão ser levantados na igreja. E eu comecei falando sobre essa relação que a gente tem feito do ministério apostólico com paternidade. Eu entendo que esse é o momento que os apóstolos, o ministério apostólico vai estar na sua plenitude. Quando o Pai se revelar através dos seus filhos, da mesma maneira que Jesus representava o Pai, nós vamos representar o Pai. Nós vamos ter o coração do Pai. Nós vamos expressar o Pai para um mundo órfão. E nesse momento, nós vemos de fato o maior movimento apostólico da igreja em toda a sua história. Muitos vão se levantar. E vai ser a restauração de fato dos 5 ministérios, na sua plenitude. Vai ser o cumprimento da profecia de Malaquias capítulo 4, que ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Vai ser neste momento, antes da volta do Senhor, esse processo de restauração da nossa identidade como filhos, também de um desejo de paternidade espiritual. Mas eu não posso ser um bom pai se eu não primeiro aprender a ser um bom filho. Nós precisamos entender, compreender e viver a realidade de filiação do nosso Pai Celestial. Amém, queridos? Queria chamar os irmãos do louvor aqui para um cântico que foi separado para nós cantarmos. Queria convidar você, onde você está, se você está assistindo a gente online ou aqui, fechar um pouquinho os teus olhos, abaixar a sua cabeça. A palavra de Deus, ela fala conosco de maneiras diferentes. Eu tenho certeza que Deus está falando com você neste momento. O Pai está falando ao seu coração. Falamos que onde existe espírito de orfandade, as pessoas estão lutando por posição, por posses, por controle. Lutam e brigam por coisas que o Pai quer dar gratuitamente. Talvez nesta manhã você esteja um pouco cansado de lutar. Alguma mentira talvez tenha lhe causado a ideia de que você precisa lutar. De que você precisa brigar pelas coisas que você quer. Mas esta manhã o Senhor graciosamente quer te lembrar de que o Pai quer te dar as coisas gratuitamente. Não porque você merece, não porque você ora, ou porque você lê a Bíblia regularmente, ou porque você é um bom dizimista, ou tem a sua vida espiritual em ordem, mas por um único e simples fato: Ele é bom. Ele é bom. Ele é o seu papai. Ele é o seu Abba. E talvez essa linguagem Abba para você é uma linguagem estranha. Arnaldo, eu não consigo, eu nunca vi Deus dessa forma. Abra o seu coração para Ele nesta noite, nesta manhã. Fala assim: Pai, eu quero te ver por quem Tu és. Eu quero te conhecer como meu Abba. Eu nunca tive essa experiência. Eu nunca entendi. Eu consigo entender Jesus. Eu entendo que Ele é meu irmão mais velho. Ele é o meu Salvador. Ele é meu amigo, como Ele disse em João 15. Eu consigo entender o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa pessoa maravilhosa e Ele entrega para nós os dons. Ele é o Consolador. Mas o Pai, Arnaldo, o Pai eu não consigo entender. Eu não consigo ver Ele como Abba. Mas há uma graça nessa manhã, queridos. E Deus quer curar feridas, talvez feridas antigas. Talvez
relacionamentos que afetaram a sua habilidade de confiar, a sua habilidade de profundidade e de relacionamento. Nessa manhã o Espírito Santo quer te curar. Eu quero convidar cada um no seu lugar, seus olhos fechados, a fazer uma pergunta para o Espírito Santo nessa manhã. Pergunta: Espírito Santo, existe algo me impedindo de ver o Pai hoje? Faça essa pergunta. E deixa o Espírito Santo responder ao teu coração. Talvez alguma memória, alguma situação antiga, vai ser trazida à sua memória. Talvez, querido, seja uma manhã para a gente exercitar o perdão. De feridas, de ofensas, recebidas há muitos anos atrás. O processo de cura começa com perdão. Começa com esta liberação, começa permitindo que esse veneno saia da amargura, da ofensa. Faço uma outra pergunta para o Espírito Santo nesta manhã. Espírito Santo, há alguma mentira que vem governando a minha vida? Qual mentira, Deus, que eu deixei um dia entrar no meu coração? Talvez através de alguma ofensa, através de alguma ferida, alguma palavra dita, alguma sensação de abandono que eu vivi, ou de isolamento, alguma situação que eu me senti só, rejeitado, excluído, e uma mentira entrou no meu coração nesse dia. Revela para mim, Espírito Santo, se há alguma mentira que está governando a minha vida. Seja lá o que o Espírito Santo for revelar para você, é uma oportunidade de nós renunciarmos toda mentira, de nós rejeitarmos toda mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele sabe que a mentira nos aprisiona, a mentira nos paralisa, a mentira nos isola de relacionamentos. A mentira vem roubar a nossa identidade, nosso propósito. A mentira vem roubar o nosso destino celestial no Senhor. Você pode nesta manhã dizer: chega para a mentira, eu não quero mais acreditar nessa mentira. Eu reconheço que ela entrou um dia no meu coração. Muitas vezes a mentira está te colocando num lugar de vitimação, enquanto Deus quer te fazer uma pessoa vitoriosa. Então, onde você está, faça essa declaração diante do Senhor: eu renuncio toda mentira que tem governado a minha vida. Ao mesmo tempo, pergunte para o Espírito Santo: qual é a verdade que tu queres revelar ao meu coração neste dia? Qual é a verdade a respeito do Pai? Deixa o Espírito Santo revelando o Pai para você nesta manhã. Deixa o doce Espírito de Deus mostrar toda a bondade do Pai. Um Pai que te ama furiosamente. E a palavra nos garante de que nada pode te separar do amor dele, nada.
Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar deste amor do Pai. Peço para o Espírito Santo revelar como o Pai é provedor, como Ele cuida, como Ele dá. É o prazer do Pai dar. Ele dá em abundância, Ele dá em generosidade. E muitas vezes você não tem pedido porque você não conhece o Pai. E o próprio Jesus nos fala: vós que sois pais, não sabem dar boas dádivas aos vossos filhos? Quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Conheça o Pai, a sua generosidade, a sua bondade, o seu favor. Peça para o Espírito Santo falar sobre a força do seu Pai, o poder do seu Pai, a grandeza do seu Pai. Que no seu Pai você está seguro, está segura. Que o teu Pai é por você. Que o braço dele luta em seu favor. Que Ele zela pela tua vida. Que Ele cuida de você. Que Ele dá ordem aos teus anjos ao seu respeito, para que te guardem, para que te protejam, você, a sua casa, os seus queridos. Esse é o papai. Esse é o Abba. O Abba quer relacionamento com você. O Abba está te chamando de volta para casa. Talvez para alguns aqui estão ouvindo especificamente isso. Vem sentar no meu colo. Eu quero te cuidar. Eu quero te mostrar que eu sou o teu pai hoje. Deixa o teu papai te pegar no colo. Deixa o teu papai te cuidar. Deixa ele enxugar as tuas lágrimas. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai.